Já parou pra pensar que um dos apps mais, assim, visuais do planeta, o Instagram, começou com um nome e uma ideia que, olha, nada a ver, inspirada em whisky? É verdade, uma história em tanto. Pois é, hoje a gente vai explorar um caso e case muito legal do professor Júlio Facó, que mostra justamente essa agilidade incrível do fundador do Instagram. Exato. E olha, falando no professor Júlio, o trabalho dele é sensacional, sabe? Levar conhecimento para fora da universidade, sem fins lucrativos, vale muito a pena dar uma força, se inscrever, curtir, compartilhar o canal dele ajuda demais. Com certeza. E a nossa missão aqui hoje é entender como aquela ideia inicial, que era bem mais complexa, virou o gigante que a gente conhece. O foco é essa capacidade de se adaptar, de simplificar, de forma radical mesmo. Uhum. Vamos até usar um pouco a lógica do Business Model Canvas para visualizar essa virada estratégica, sabe? Boa. Então, tudo começou lá com o Kevin Systrom e o Bourbon, né? Isso em 2010. O nome, curioso, era por causa dos whiskies do Kentucky que ele gostava. Uma homenagem etílica, digamos assim. É, e a ideia original era, nossa, cheia de coisa. Tinha check-in em lugar, dava para planejar uns encontros futuros, ganhar pontos por sair com amigos e, claro, postar fotos dos Só rolês. que era muita coisa junta, né? Check-in, planejamento, gamificação, fotos. O Bourbon acabou ficando meio confuso. Um canivete suíço que ninguém sabia usar direito. Exato. Se a gente pensar no modelo de negócios inicial, usando a ideia do Canvas, a proposta de valor, aquilo que ele entregava para o usuário, era muito espalhada. Tentava abraçar o mundo e não se destacava em nada, né? E aí, como é que eles saíram dessa sinuca de bico? Foi aí que entrou a genialidade do Systrom e do cofundador, o Mike Krieger, né? Olhar os dados. O que as pessoas faziam de verdade no app? Isso. Foi o momento eureka. Viram que check-in, planejamento, quase nada. Mas tinha uma coisa que o pessoal usava sem parar. As fotos. Exatamente. Compartilhavam fotos como loucos. Foi a expressão deles. É nessas horas que ter clareza do seu modelo de negócio é crucial. Uma ferramenta como o Canvas ajuda a mapear quem é o cliente, o que eu ofereço, como eu entrego, o que é essencial. Entendi. Eles sacaram que o coração do negócio estava ali, nas fotos. O resto era ruído. E a decisão foi, imagino, meio dolorosa, né? Jogar fora quase tudo do Bourbon e apostar só na foto. Eles até olharam a concorrência, o Hipstamatic, que tinha filtros legais, mas era um parto para compartilhar. Sim, e o Facebook, que já era o gigante social, mas o app de fotos deles na época era bem básico, né? Pois é. Viram a brecha. E aí redesenharam tudo. A nova proposta de valor, para o que viria a ser o Instagram, era simples e direta. Compartilhamento de fotos fácil, rápido e bonito. Do Bourbon antigo, o que sobrou? Basicamente os pilares. As fotos em si, os comentários e os likes. O que eles adicionaram de chave foi filtros fáceis de usar. Cortaram toda a complexidade. E o mantra era simplicidade total. Postar uma foto em, tipo, 3 cliques. Isso. Isso mudou o jogo. As atividades-chave viraram desenvolver um app minimalista e manter a infraestrutura para as fotos. Recursos-chave. A plataforma e os filtros. E o cliente? O segmento de clientes ficou focado. Gente que curtia apps visuais. O canal de distribuição. A App Store, começando só com iOS. E grana. Como entrava dinheiro? Então, essa é outra parte genial da estratégia inicial. Fontes de receita, zero. Foco total em crescer a base de usuários. A monetização viria bem depois, com anúncios. A estrutura de custos também ficou mais enxuta. Desenvolvimento e servidor. Foi essa clareza, esse foco absoluto que nasceu da análise dos dados e da coragem de mudar o modelo, que atraiu investimento e preparou o caminho, sabe? Faz todo sentido. Deixaram de tentar ser tudo para todo mundo, Exato. para ser a melhor coisa em uma única coisa. E o resultado a gente conhece. Lançaram como Instagram em outubro de 2010 e, bum, 25 mil usuários no primeiro dia. 1 milhão em menos de 3 meses. A simplicidade e o foco no visual pegaram na veia. É fascinante. A grande lição aqui é a importância de ouvir o usuário não o que ele diz, mas o que ele faz. E ter a coragem de pivotar, de mudar o rumo radicalmente. Essa agilidade para simplificar o modelo, enxergando o que realmente importava. Foi tudo.
Não se apaixonaram pela ideia original, né? Não mesmo, se apaixonaram pelo potencial que os dados mostraram. É uma aula prática, né? Mostra que a execução bem focada, a capacidade de se adaptar, isso pode valer muito mais que a primeira ideia, por mais complexa que ela seja. Totalmente. E isso leva a gente a pensar, quantas outras inovações gigantes que a gente usa hoje também não começaram como falsos começos, como o próprio Systrom falou, o YouTube mesmo, né? Começou como um site de namoro por vídeo. É verdade. Fica aí a reflexão, então, o que será que define mais o sucesso no final das contas? Aquela faísca da primeira ideia ou essa capacidade de ir moldando, transformando, com base no que se aprende no caminho? Assunto para pensar, com base no que a gente conversou hoje.